Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre leitura. Mas, basicamente, leitura de livros. Eu passei para vocês no grupo no WhatsApp 6 videozinhos com a estrutura de um livro. Como se trata de um conhecimento muito estático, eu preferi passar isso para vocês dessa forma, porque é simplesmente vocês assistirem, pegarem um livro na mão e começar a identificar cada elemento de um livro. É importante vocês saberem disso. O livro tem muitos elementos importantes e uns conceitos lá, algumas definições que vocês têm que saber o porquê de cada um desses itens do livro, tá certo? É importante. Bom, quando você lê, uma coisa que você tem que saber. Você vai ler e depois esquecer o livro num canto? Você, quando lê, você normalmente não esquece um livro? Já aconteceu com vocês? Pega um livro, começa a ler, aí de repente lê um pouquinho, passa um mês, aí de repente você descobre o livro lá no cantinho, lá em cima de alguma mesa, de uma estante, não é verdade assim? Pois é, pessoal, isso não é ler. Quando você lê, você tem que ter a firme disposição de entender tudo e guardar onde? Na memória. Guardar na memória, pelo menos, o que você achar que deve ser guardado para usar posteriormente. Pense no seguinte, o estudo tem sempre o sentido construtivo. E, principalmente, o estudo, a aquisição de estudo, tem o sentido acumulativo. E a capacidade sua de relacionar as coisas que você está lendo agora com outras que você já leu, que você vai ler. Não só coisas. Tudo que você lê, você tem que correlacionar e saber correlacionar com situações, com observações que você faz ou fez da realidade que você vive. Situações essas, as quais, com a leitura, fazem com que a sua opinião sobre o mundo seja muitas vezes modificada. Depois que você lê um livro, dependendo do livro que você lê, ou uma apostila, por exemplo, de comunicação empresarial, a tua visão do mundo muda, o teu comportamento muda, a tua personalidade é modificada. Valores muitas vezes errados, ou até valores inexistentes, consequentemente são corrigidos ou então criados. Você, com a leitura, começa a elaborar raciocínios mais coerentes sobre tudo, sobre as coisas e principalmente sobre as pessoas, sobre o comportamento das pessoas e sobre o seu comportamento em relação ao seu meio social. O paralelo, que seria o paralelo, a comparação, tá? O paralelo que nossa mente faz do bem e do belo, que você consegue adquirir em uma leitura de um bom livro. Paralelo esse que você faz com o meio em que você vive. Você faz uma comparação quando lê um livro com o meio que você vive. Faz você uma pessoa mais consciente do que acontece ao teu redor. Você começa a esboçar naturalmente e principalmente espontaneamente, sem você querer, automaticamente, suas opiniões sobre as coisas, sobre os fatos, sobre os costumes, os comportamentos das pessoas que estão ao seu redor e tudo mais que ocorre justamente ao redor do seu corpo. E eu falo isso porque, não sei se vocês já repararam, mas tudo nessa vida ocorre ao redor do nosso corpo, não é? Ao redor da nossa mente. Não é assim? Já pararam para pensar isso? Você sabe que muitos, e até mesmo talvez todos vocês, nunca pararam para pensar assim. Lembra da autocomunicação? A autocomunicação, a autocomunicação que eu ensinei para vocês, eu disse na aula que para mim era, ou melhor dizendo, é o mais importante exercício de comunicação. É a que faz justamente você começar a observar a si mesmo,
e a se autocriticar, a se organizar, a se perceber como pessoa dependente de outras, de um círculo de amizade, de convivência familiar ou convivência escolar, como nós estamos agora fazendo, e principalmente profissional. E observando tudo isso que ocorre ao seu redor, e isso não é só em momentos, não, ocorre ao seu redor no dia inteiro, a todo momento. Para e pensa se você tem algum conhecimento pré-adquirido que faça com que sua observação tenha um parâmetro para que você possa ter uma opinião correta sobre determinada situação. Um sentimento bom, uma reação coerente. As reações a determinadas situações que vivemos podem ser positivas ou negativas, de acordo com a nossa experiência de vida. Mas também, e muitas vezes, pelo nosso conhecimento literário, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente consegue adquirir de conhecimento numa escola, por exemplo, de um professor aqui que passa algumas besteiras para vocês. Imagine você uma pessoa que não lê, que não estuda. Ah, que estuda, vai para a escola, senta lá, passa uma horinha, volta, sai, não abre uma apostila, vai para outra semana, volta, senta novamente, esperando chegar o diploma, chegar o certificado. E na situação atual, por exemplo, de muitos brasileiros, como muitos de nós, está ocorrendo com muitos de nós, está também sem trabalhar. Aí você faz o quê? Assiste televisão, Facebook, Instagram, TikTok, que se fala? TikTok, TikTok. Isso. Ouviram a expressão cabeça oca? Já viram a expressão cabeça de vento? Daí eu me Já. pergunto, em minha autocomunicação, eu me pergunto uma situação dessa. Para onde eu estou indo? Eu estou indo para qual lugar? Eu estou indo para algum lugar? Ocorre muitas vezes que de uma pessoa passar por determinada situação e lembrar algo que leu há 20, 30 anos. Já aconteceram com vocês? Porque foi uma leitura, um conhecimento que se adquiriu de forma consciente. Agora, só adquirir esse conhecimento se efetivamente você realmente souber ler. Já mostrei para vocês falar, som, ruído, entropia, tudo que eu já citei. A ouvir, agora eu quero que vocês aprendam a ler. Nessa nossa aula, eu ia falar também sobre resumo e resenha de livros. Só que são conhecimentos estáticos, então eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa sobre isso. Não sei se eu já pedi para vocês fazerem a diferença entre resumo e livro. Depois a gente vai fazer resumo e resenha, tá? Não vai ser agora. Mas, Pesquisar, mas não era para mandar exatamente. nada. Tá? Bom, continuando. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. 33, 7 minutos. Vai dar para eu falar alguma coisinha, depois a gente sai e entra novamente, tá certo? Eu vou ensinar para vocês. Bom, existem algumas técnicas de leitura muito utilizadas. Se você pesquisar aí, não é muitas, tem milhares de técnicas de leitura. O que eu vou mostrar para vocês são alguma coisa que eu consegui adquirir na prática e eu vou repassar para vocês. Ah, professor, mas eu já vi um vídeo não sei o que fala disso, disso aqui. Você vai ver 1 milhão de vídeos falando. Sigam a sua consciência. Bom, ler, em primeiro lugar, trata-se de uma habilidade. E como habilidade, ela pode ser aprendida, treinada, desenvolvida. Existem 2 conceitos que eu passo normalmente para meus alunos relacionados à leitura. O primeiro conceito é o processo de leitura e o segundo é o processo de cognição. Processo de leitura e processo de cognição. O processo de leitura, ele diz o seguinte, que ler envolve o procedimento de movimento dos olhos ao processar palavras escritas e em seu processo de cognição do cérebro, atribuindo sentido àquele texto. Você lê um monte de palavras de uma frase e o teu cérebro consegue identificar o sentido daquele texto. Esse processo ele foi descrito por um oftalmologista francês há uns 2 séculos atrás e dizia que os nossos olhos
eles não conseguem se mover continuamente. Você pensa que você está lendo assim continuamente, você não está lendo. Você, quando lê, você faz pequenos e curtos movimentos com os olhos. Esses movimentos, palavra a palavra, eles demoram muito menos do que um segundo. E entre uma palavra e outra, a gente não percebe, mas existem intervalos que se chamam intervalos de fixação, que são assim 1000 vezes mais rápidos do que o próprio movimento dos olhos. E o segundo conceito é o processo de cognição. Nesse processo, você liga e reconhece aquilo que está lendo e depois de você termina de ler uma frase ou um grupo de ideias, tudo na tua mente, isso em segundos, tá? Começa a fazer sentido. Ou não. Se você não estiver trabalhando realmente, se você não estiver trabalhando para realmente absorver o conteúdo da leitura, você não consegue adquirir esse conhecimento. Nesse caso, é o que acontece com a grande maioria das pessoas. Você, não sei se já aconteceu com vocês, lê o livro. Vamos dizer que hoje eu li uma página de um livro. Fecho o livro. Amanhã eu abro novamente o livro e vou ler a segunda página. Você lembra o que você leu na página anterior? No dia anterior? Muitas vezes não. Quanto mais você, de repente, no livro, você lê 3, 4, 5 páginas, passa meia hora para ler 4, 5 páginas lá, fecha o livro, no outro dia abre o livro, você nunca mais, você nem lembra o que você leu na primeira, segunda, terceira, quarta página. Por quê? Estava lendo de forma errada. Não é que está lendo de forma errada, né? Não é. Você simplesmente não tem uma coisa chamada hábito da leitura. Para você ler, existe só um segredo. Você tem que ter a habilidade de ler. Você tem que, para adquirir essa habilidade, você tem que ter hábito, ser uma coisa habitual, a leitura de livros. Então, não adianta você achar que vai ler um livro por ano, que você vai conseguir algum tipo de conhecimento, você não vai conseguir. Agora eu vou mostrar para vocês, eu acho que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dicas que eu vou dar para vocês. E como a gente faz para criar o hábito de leitura? Eu vou passar para vocês 6, 7. Tem um sétimo aqui, item aqui, que esse é muito importante. Os 6 são importantes, mas esse sétimo aqui eu quero fazer questão de discutir com vocês. Então vai demorar um pouquinho. Vamos lá. Primeiro ponto, primeira dica para vocês poderem efetivamente criar o hábito de leitura. Primeiro, a gente precisa, em primeiro lugar, se esquematizar. A gente tem que colocar objetivos. A gente tem que se programar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: o que é que eu desejo ler? Quantos livros eu quero ler, por exemplo, até o final do ano? Você pode, como sugestão, apenas uma sugestão, é definir o seguinte: olha, eu vou ler, vou colocar como objetivo ler um livro por mês. Repara, nós estamos em agosto, não estamos? Se você colocar esse objetivo, Professor, eu você fiz vai ler. essa meta esse ano. Pronto. Se você botar essa meta, por exemplo, hoje, agora, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, você vai ler 5 livros esse ano. Se você fizer igual a nossa colega, quem foi que falou? Quem foi que falou que colocou a meta? Eu. A Mariana. A Mariana provavelmente ela vai ler 12 livros. Pessoal, sabe qual é a média do brasileiro de leitura de livros do brasileiro? Diz aí alguém para mim. Quantos livros por ano? 2? Eu também acho que é uns 2. 5. Nossa, só um? Quem sabe, chega um pouquinho a 2, mas quem conhece um pouquinho de estatística sabe, quando o resultado é 1, tem um monte de 0, tem um pouquinho de 2. A grande maioria do brasileiro não lê livro. Perfeito? Então, primeira coisa, se esquematizar. A segunda coisa, você tem que escolher o que você vai ler. Não é simplesmente chegar lá na livraria ou na banca de jornal, que tem muito livro bom na banca de jornal e baratinho, e chegar e pegar o primeiro, não. Você tem que se perguntar, o que é que eu gosto de ler?
Qual é o meu assunto preferido? Romance, ficção, drama, comédia, clássico, motivacional? Não, motivacional não, tá? É brincadeirinha, tá? Livros de motivação? Não. Pode ser um assunto, por exemplo, de ordem religiosa, um assunto relacionado à escola, por exemplo, uma apostila. Mas desde que essa apostila seja efetivamente tenha sido desenvolvida seguindo as normas científicas. Isso porque lá na área de referências bibliográficas, como tem lá na minha apostila, né, Silvana? Ou vocês viram a apostila de comunicação? Todo mundo tem a apostila de comunicação? Dá uma olhada na última página lá, tem a referência bibliográfica. Se não me engano, lá na apostila de comunicação tem acho que 10 ou 12 referências bibliográficas que eu usei, que eu li para poder montar a apostila. E as duas primeiras eu tenho certeza que são 2 livros. De repente você vê lá, se interessa por um daqueles livros lá e você lê o livro que te interessa. Perfeito? Mas, aí vem o mas. Lembra do mas? Mas, não é mais. Mas, para iniciar, o ideal é que você comece a ler aquilo que você gosta. Só para pegar o hábito e treinar a habilidade. Eu escolhi aquele livro A Culpa é das Estrelas porque ele tem uma abrangência de gostos muito grande. Dificilmente uma pessoa lê aquele livro e não gosta do livro. Quem assistiu o filme sabe o que eu estou dizendo. E mesmo no início do livro já é gostoso de ler, vai perceber? Bom, a terceira dica, né, a outra dica que eu tenho, é que você deve dividir o tempo da leitura em pequenos fragmentos. Principalmente se você está iniciando ou reiniciando no hábito de leitura. É muito difícil você ler, por exemplo, 1 hora inteira por dia. Eu vou ler 1 hora inteira por dia. É o primeiro livro que eu estou lendo, ou faz muito tempo que eu não leio, aí eu pego o livro e falo, vou ler 1 hora por dia. Principalmente no início. Por quê? Você vai começar a ler, não dou 10 minutos para você começar a sentir vontade de dormir, para você começar a cochilar. E os mais enfáticos, o cara dorme, ele cochila mesmo, está lá lendo, eu estou lendo, de repente, 10 minutos depois você está dormindo, você dorme. Se você fizer isso, se acostumar Postura também é que é muito aí, né, professor, nessas partes, né? Hã? Repete. Eu falo a questão da postura, isso muito, né, na hora de fazer a leitura. Com certeza. A hora, né? A iluminação, tudo é importante. Bom, se você fizer isso, se acostumar com isso, né, de ler e cochilar, o seu cérebro ele vai começar a pensar o seguinte, ele vai começar a pensar que você está usando a leitura apenas para dormir. E isso vai criar um hábito muito errado. Não sei se vocês lembram, muita gente fala assim, ó, eu vou ler um pouquinho para ver se o sono chega logo. Não é assim? Já ouviram alguém falar isso? Nunca ouviram falar isso? Não é verdade? Já. Já ouvi. A pergunta é, você acha que essa pessoa tem um hábito de ler? Não. O livro para a pessoa é meramente uma forma de chegar ao sono rapidamente. Então, se esquematiza, divide o tempo, vai começar a ler, leia 10 minutos, leia 1 hora por dia, mas leia 10 minutos, 1 hora, depois para, descansa, toma um cafezinho, tal, depois, em outra hora, leia mais 10 minutos, até formar os 60 minutos. Mas não leia de uma vez, principalmente no início, tá certo? A outra dica também que é super importante, que uns malucos fazem, você pensa que o cara é maluco, mas não, é técnica. Leve livros, ou leve o teu livro em todos os lugares que você for, na escola, no trabalho, no metrô, no trem, no ônibus, no parque, onde você estiver, leve o livro. Leve livros. Nada impede que você leia, inclusive, 2 ou mais livros. O que você faz? Você pega, tem um livro na tua casa, um livro normal, grandão, pesado. Você não vai carregar um livro pesado. Aí na bolsa, na mochila, no caso dos meninos, e na bolsa, no caso dos meninos, compra um livro de bolso, leva o livro para onde você quiser. Está entendendo? Você pode estar... Pode fazer uma pergunta, professor? Pode fazer. Pode fazer. Estou olhando aqui. Só uma dúvida aqui. Por que a leitura silenciosa
ela é mais ativa, né? Ativa, perdão, do que ler o texto em voz baixa. Porque, duas perguntas, e porque algumas pessoas não conseguem fazer a leitura em voz baixa, porque isso daí eu tenho aqui em casa na prática, né? Minha esposa não consegue fazer essa leitura baixa, me incomoda, faz. A leitura em voz baixa é uma maneira de você é um hábito. Ou silenciosamente, ou lendo baixo, ou até falando no volume que você quiser falar, é válido, tá certo? Tem gente que tem mais facilidade de absorver uma leitura se ela falar, se ela ler falando. Se concentra menos. Perfeito? Bom, Eu sou assim, professor. Tem uma grande diferença, assim. Eu absorvo mais o que contém no livro, eu falando, eu ouvindo a minha voz, do que eu lendo silenciosamente. é o que eu acabei Eu de falar. percebo que eu absorvo mais, entendeu? Falando, escutando a minha voz. É o que eu acabei de falar, Aline. Realmente, tem pessoas que têm maior facilidade em fazer a leitura falando, né? Lendo, falando. Absorve mais, não tenha dúvida. Tá certo? Agora, veja bem, ninguém mais de vocês tem desculpa de que não tem livro para ler. Está lá no WhatsApp de vocês um site onde tem um monte de livros, de todo tipo. Você pode baixar em PDF, você pode baixar em qualquer modelo que você quiser. Inclusive, você pode ler ele no próprio site. Agora, faça sempre isso. Agora, tem um probleminha. Tem um probleminha. Hoje em dia, você vai no dentista, você está com um livro na bolsa, na mochila. Você vai no dentista, você senta lá na recepção do dentista, você pega o livro ou o celular? A maioria, com certeza, o celular. Foi difícil, mas Sei lá, né, agora eu professor? Sem dúvida. fizer o celular. Assim, né? Tem clínica que você já tem Você ali, né? Um para suporte ler ali livro, com livros, né? para você ter o hábito de leitura, você tem que deixar o vício do Facebook, do TikTok, eu nunca lembro desse nome, TikTok, Instagram, isso tem que ser deixado um pouquinho de lado, pessoal. Vai ser uma dificuldade muito grande, porque o livro Professor, te chama muita atenção. Fala, Soraya. eu peguei hoje eu fui no dentista e eu peguei o celular porque realmente o livro está no meu celular. Pronto. Tá aí. Beleza, maravilha, maravilha. E aí eu li no celular. Duvido que você não foi ver o Facebook ou o Instagram. Eu não vi, professor, porque eu não tenho muito hábito de entrar, porque o Facebook eu já não tenho. Esse TikTok também não tenho no meu celular. Então, a única coisa que eu tenho o Instagram, mas dificilmente eu entro. Bom, aí é uma questão. Você não tem o hábito do Facebook, nem do Instagram, nem do TikTok. Mas tem muita gente... Mas assim, eu respeito, tá, essas opiniões, mas tipo assim, na minha parte, tipo, eu tenho que ter acesso a essas redes dos dias, né, que eu trabalho com a mídia. Eu dependo da mídia. Então, eu queria, a pessoa só tem apenas que separar os momentos. Trabalho, leitura, eu creio assim. Mas lembra que eu falei que você tem que dividir o teu tempo para a leitura? Tem que dividir o teu tempo. Você tem que se organizar. Exatamente, é isso sempre mesmo. separar Professor, para a leitura. Pois não. professor, também quando assim, eu ia na faculdade, o trajeto de casa de ônibus até a faculdade era 1h30. Eu conseguia ler 50 páginas. Olha aí que beleza. Aí, 2, 3 dias você conseguia ler o livro de 200 páginas. Você é fera, tá de parabéns. Eu quero saber a técnica que você usa. Isso é hábito. Veja bem, isso é hábito. É hábito. A Roseli provavelmente lê livros há anos. Ela Não, mais ou menos. há anos, tem mais de ano, com certeza. Aí, a gente ia grifando as coisas mais interessantes. Isso também ajuda a memorizar. Professor, Pois não, fala. eu tenho dois problemas, digamos assim. Embora a gente esteja na era da tecnologia, eu não sou tão adepta, principalmente na leitura. Se eu não tiver o palpável
para fazer, inclusive o que a Roseli comentou, do grifar o que chama atenção, eu não me interesso. Eu até salvei nos favoritos aqui aquele link que a colega mandou, mas eu não sou a leitora que pega o celular ou que vai no online. Eu odeio isso. Se eu não tiver o livro, não vai. Vocês lembram? Assim como você está numa sala de aula, se eu não tiver papel e caneta para anotar, por mais que eu tenha o meu bloco de notas, eu não sou essa. Em contrapartida, eu tenho um problema com a leitura, que eu vou tentar me adequar com as suas dicas. Se eu pegar um livro, seja ele qual espessura for, se eu não ler ele inteiro, se eu deixar ele lá, que seja por hora, se for para voltar, parece que eu não absorvi nada. Realmente o livro... E aí eu tenho que voltar ele todo do início. Então, assim, eu gosto de diversos assuntos, eu compro eles todos, comprei 8 livros agora na pandemia, e eu não consegui sair do primeiro, que eu tô há quase 1 ano tentando terminar de ler. Juro. Nossa Senhora. Tenta se Exato, porque eu leio 2, 3... eu leio tipo 2, 3 capítulos, aí eu pauso por algum motivo. Quando eu volto, eu já não me recordo tanto dele. Como eu não quero perder o fio da meada, eu começo lá do primeiro capítulo de novo. É uma perda de tempo. Mas tudo bem, ler livro, você não perde tempo, não. Volte para o início e leia novamente o livro, não tem problema nenhum. Tá? Eu, por exemplo, tenho um livro maravilhoso que é Operação Cavalo de Troia, são 6 volumes. Eu li já umas 3 vezes os 7 volumes. É muito legal, muito legal. Só que são grandes, livros grandes. Né? Muito maravilhoso. Bom, agora, professor, Oi, pois não. Fala, Vinícius. Só para dar minha opinião, para mim, livro tem que ser palpável, porque esse negócio de ler no celular, que nem você falou, aquela mensagem grande, para mim me incomoda. Não gosto de ler no celular. Olha, 2, eu também. Eu não consigo ler. Se eu começo a ler no celular, eu fico tonto. Se estiver no ônibus, então, eu vomito. Não é legal. Minha fisiologia não dá para ler livro pelo celular. Dá dor de cabeça ficar olhando na tela do celular. Não, muito horrível. É que para mim, na minha opinião, o prazer de virar a página não tem comparação. E outra coisa, você termina de ler, pega o livro e bota numa estante, sabe? É legal, é uma lembrança. Você olha para aquele livro lá, aquele troço compridão, que você, depois de escutar, de ver os 6 videozinhos que eu passei para você vai ver qual é o nome daquele troço lá, comprido do livro. Não vou falar, porque vocês têm que ver lá. Você lembra da história. Você lembra da história. É muito bacana. Tá? Agora, nessa jogada de levar os livros, né? Só para não perder o fio da meada, de levar o livro consigo, a gente tem que tomar cuidado. Tem muita gente que começa a levar livros consigo apenas para se mostrar. Eu já vi gente, o cara colocou o livro lá, o livro X. 1 ano depois, quando você vai olhar, o cara, oi, tudo bem? Está com o mesmo livro. Ele só leva o livro só para se mostrar. Então, poxa, tem que tomar cuidado. Se levar o livro, não é para fazer pose, é para ler. Tá certo? Bom, a quinta dica. Outra coisa muito importante, e para mim é o que dá mais resultado. Tá? É o que dá mais resultado, principalmente na melhoria do nosso vocabulário. É o que a Alexandra falou já, a última, quando ela acabou de conversar com a gente, quando a Alexandra, né, que falou? Foi a Alexandra que falou isso, que gosta de marcar o livro? Então, Roseli. Roseli, pronto. Então, uma coisa que dá muito resultado na melhoria do nosso vocabulário é que você, quando você estiver lendo, começar a marcar principalmente todas as palavras que você não entender. E quando isso acontecer, você deve, aí sim, está com o livro na mão, pega o celular, pesquisa lá no Google o significado da palavra. Pega o significado da palavra, vai na anticapa do livro e escreve. O livro é teu. Não vai fazer isso com livro emprestado, né? Nem livro da biblioteca. Mas se o livro é teu, escreve. Depois, você relê a frase que contém a palavra, aí sim você continua a ler o livro. Não é para marcar tudo e depois, no final de tudo, aí começar a fazer a pesquisa do sinônimo das palavras, não, pessoal. Você tem que fazer isso para cada uma das palavras.
No início, pessoal, é um saco. Mas a constância vai gerar um negócio chamado hábito. E depois você faz sem pensar. Só uma observação. Poderia fazer parte de umas das dicas, inclusive, mas eu prefiro apenas que seja uma observação. Na faculdade não, na universidade, provavelmente eles ensinam a gente, aliás, eles exigem que vocês façam um negócio chamado fichamento. É verdade. Já ouviram falar? Mas não se preocupa, eu não vou ensinar, não vou exigir que vocês façam isso, não. Não se preocupa com isso, eu nem vou passar isso para vocês. Mas vão se preparando. Se for fazer faculdade, dependendo da faculdade, principalmente se estiver na universidade, tem um livro para ler. Eu quero fazer o fichamento, aí você se ferra. O fichamento. Professor, na faculdade de pedagogia também lê bastante, né? Exatamente, tem que ler muito. Faculdade de pedagogia, psicologia, direito, então, nossa senhora. Direito é o cúmulo do que você tem que ler. Bom, outra dica, que é a penúltima dica, é muito importante. Você lê o livro, guardou para você? Não. Quando você está lendo o livro, comece a conversar sobre o livro com seus amigos. Converse com alguém, fale sobre o livro, sobre um texto, sobre uma parte do livro que você achou interessante, sobre o capítulo que você leu, que está lendo. A única coisa que você tem que tomar cuidado é com um negócio chamado spoiler. Eu ouvi falar dessa palavra spoiler? Dar spoiler? Sim. Não vai chegar para alguém e falar com o livro, aquele livro lá terminou assim, quem matou foi fulano de tal. Não vai contar detalhes para ninguém. Porque de repente a pessoa fala, pô, eu queria ler. Você já me contou o final do livro? Obrigado, hein? Agora, se essa leitura for em textos acadêmicos, uma apostila ou um texto acadêmico, um TCC, alguma coisa nesse sentido, aí sim, tudo bem, pode falar o quanto você quiser, pode falar o final, o início, o fim e assim por diante. Mas se for livro, só cuidado com spoiler, mas comente isso. Tá certo? Comente isso. Agora eu vou passar uma coisa muito importante para vocês, que é a última dica que eu vou passar. A gente já conversou agora sobre o vício do Facebook, do TikTok, do Instagram e outras coisas mais, não falamos? E eu falei para vocês que esse vício a gente tem que ter deixado de lado, o que é muito difícil. Se não conseguir, o hábito da leitura nunca vai ser adquirido. Se você não conseguir tirar esse vício, organizar o teu tempo, seccionar o tempo de leitura, levar o livro consigo, tudo que eu falei aqui para vocês, mas se você não tirar o vício do Facebook, do vício da internet, você simplesmente nunca vai adquirir o hábito da leitura. Não tem jeito, você não consegue. Eu não sei, já falei para vocês sobre o Anel de Giges? A história do Anel de Giges? Alguns eu falei, mas eu vou repetir. O Anel de Giges é uma história, ela conta o seguinte, numa época passada, um pastor de ovelhas estava lá pastorando as ovelhas dele, de repente deu um terremoto. Aí o terremoto abriu uma fenda assim, no meio da área onde ele estava, do campo que ele estava. E a fenda, quando ele abriu, viu que tinha uma caverna. Ele entrou nessa caverna, e dentro dessa caverna tinha um cavalo enorme de pedra. No cavalo, ele encontrou um túmulo, um caixão. No caixão tinha um morto, tinha um defunto, tinha um corpo de um gigante. O gigante não tinha nada, a única coisa que ele tinha era um anel bonito, com uma pedra. Ele pegou o anel do gigante e botou o anel e foi embora, esqueceu do assunto. Aí o que aconteceu? Naquela época, o que acontecia? Tinha o rei, né, o castelo, o rei, e tinha as pessoas que viviam ao redor do castelo. Ele era uma dessas pessoas que pastorava ovelhas. Naquela época, a ovelha não era dele. Era de quem? Do rei. A casa não era dele. A terra não era dele, era do rei. Então, vez por outras, eles se reuniam, os pastores, para fazer uma espécie de contabilidade de quantas ovelhas tinha, quantas morreram, quantas nasceram e assim por diante.
a lã e assim por diante. Aí faziam um relatório e iam levar para o rei. Nesse evento, o Giges, de repente, estava lá, aí o que ele fez? Ele, sem querer, pegou o anel, conversando com as pessoas, e virou o anel. Virou o anel. Quando ele virou o anel, ele percebeu que as pessoas começavam a falar como se ele não estivesse lá. Ele, pô, eu estou aqui, os caras não estão me enxergando. Aí ele virou o anel de novo e as pessoas começaram a enxergar ele. Aí ele falou, peraí, virou o anel e ele percebeu que quando ele virava o anel, ele ficava invisível. Aí ele pensou, pô, peraí, vou usar isso aí. Ele, de alguma forma, convenceu os caras a fazer com que ele fosse levar o relatório para o rei. Aí ele foi até o rei e, usando esse poder do anel de ficar visível e invisível, ele conseguiu matar o rei, ganhar romanticamente a rainha, casou com a rainha e ele se tornou rei. Essa história a gente usa muito numa disciplina chamada ética. A pergunta é, o que nós faríamos se tivéssemos a possibilidade de ficar invisíveis? Cada um de nós aqui, se tivesse um anel de Giges para ficar invisível, com certeza teria uma pequena lista de maldades, pequenas maldades, para serem feitas com pessoas que a gente não gosta. Concorda comigo? Ou não? Ou você não ia pegar a oportunidade e dar aquela beliscada naquela pessoa, ou fazer alguma coisa àquela pessoa que fez um mal para você? Mas espera aí, você não é uma pessoa honesta? Se você ficasse invisível, vamos dizer, quem faria isso? Quem faria uma maldade? Creuza, você faria essa maldade? Sim ou não? Faz assim ou não? Você faria uma maldade? Faria, né? Agora, roubar no supermercado. Você roubaria no supermercado? Antônio, você roubava algum alimento no supermercado? Não. Walter, você roubava? Não? Ah, é? Trabalhar com consciência. Espera aí. Imagine que a tua família não tem o que comer, você não tem emprego, o pessoal está passando fome. Você não tem o que comer, a tua família está passando fome. Você não iria no supermercado usando a tua invisibilidade para pegar alimento? Não? Duvido. Essa invisibilidade, só eu entrei com essa história da invisibilidade para falar sobre ética, né? É um assunto sobre ética, e aí é uma discussão muito grande que a gente tem sobre o assunto, para mostrar para vocês, fazer uma ligação entre o anel de Giges e essa invisibilidade, né? Esse poder de invisibilidade, que todos nós, por incrível que pareça, nós temos. Você tem esse poder de invisibilidade. Sabia disso? Todos nós temos. Quer ver o exemplo? Imagine que você está na sua casa. Você está na tua casa e você está numa mesa de família, num jantar ou num almoço, tá? Com 8 pessoas da tua família. Perfeito? Todo mundo conversando, não é verdade? Agora, um moleque lá na mesa de jantar, do almoço, lá na mesa de jantar, ele pega o celular e começa a olhar o TikTok. O que acontece com esse moleque? Ele desaparece da mesa. Ele está lá, mas não está. Ele está totalmente alheio a qualquer assunto que for conversado na mesa. Vocês concordam comigo? Ele some. Você mesmo, você está numa mesa de jantar, você pega o teu celular e fica olhando o teu celular, é como se você tivesse pegado o anel de Giges, ó, voltar. Você desaparece. Então, tudo isso, pessoal, é para que você, após ter adquirido a habilidade de ler e colocado essa habilidade em seu currículo, vocês têm que
não só mostrar essa habilidade, como agir de forma a que essa habilidade seja bem colocada. O celular, infelizmente, tudo bem se o celular está lendo através do celular. Agora, se você não estiver lendo, usando o celular, no ambiente de trabalho, numa reunião que é altamente proibido usar celular, numa sala de aula, num almoço, num jantar, numa reunião familiar, você simplesmente desaparece. Entenderam o que eu acabei de falar? Então, vamos ler. Como o próprio Vinícius falou. Se possível, o livro para evitar o quê? TikTok, Facebook, Instagram. Porque se você usa, toda vez que você usa o Instagram, toda vez que você usa o Facebook, toda vez que você usa um TikTok, com toda certeza, dependendo do ambiente onde você estiver, você desaparece. Professor, quer ver eu ficar nervoso? Se eu realmente estiver vendo uma coisa de importante no celular e aparece uma notificação. Nossa, parece que meu mundo acabou. Pronto. Você perde toda a concentração. Perfeito, pessoal. Então, esse hábito no celular é uma das coisas que vocês têm que pensar em afastar um pouquinho, porque efetivamente é muito prejudicial. E dependendo do local onde você está, efetivamente prejudica muito, inclusive, a sua imagem. Eu pediria que vocês desligassem o microfone, por favor, quem está com o microfone ligado. Antônio, desliga aí que eu não estou conseguindo desligar aqui. Bom, enfim, pessoal, tudo isso que eu acabei de falar para vocês... Professor? Pois não. Pode falar. Com relação aos livros de motivacional, né? De motivo e tal. Você falou aí no começo, aí parece que os livros não são uma leitura muito indicada. Aí eu fiquei curioso com relação a isso daí. Você podia falar alguma coisa? Não, é isso aí a gente fala numa outra oportunidade. Mas é porque uma discussão filosófica, tá? É porque é o seguinte, os livros motivacionais, eles sempre lembre, a comunicação sempre tem um objetivo. E eu passei uma palavra para alguém passar no grupo de vocês, que são propagandas embutidas em textos literários, em peças literárias. Isso a gente discute depois, tá bom? Tá? Sobre isso. Só para finalizar. Veja bem. Uma época atrás, eu li esse texto sobre o Anel de Giges, e esse texto fez com que eu adquirisse um conhecimento sobre nós nos tornarmos invisíveis uns para os outros. E essa invisibilidade hoje, só para resumir, ela está pautada no uso errado do celular. Bom, tudo isso é apenas para que vocês, após terem adquirido a habilidade de ler, poderem colocar isso no seu currículo. Pois, pessoal, tudo isso aqui, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, para a pessoa que for avaliar as suas habilidades no papel, ela vai olhar o teu currículo e vai lá, opa, habilidade de leitura. Para que essa pessoa, quando olhar essa habilidade, habilidade, leitura, e depois na entrevista confirmar essa habilidade a partir de perguntas e conversas e trocas de ideias com ele, porque eles vão puxar de você
e vão saber se você efetivamente tem habilidade de leitura. E se isso foi confirmado, com certeza essa pessoa vai colocar você na frente de todos os candidatos à vaga do emprego. 100% de certeza, pessoal. Pegaram a dica? Entenderam a dica? Eliana, entendeu? Quer falar, Eliana? Pode falar. A Eliana vai falar. Eliane. Eliane, então, eu assisti essa palestra que o senhor acabou de passar com o Leandro Carnal. Ele falou exatamente tudo isso, né? E ele estava falando exatamente de Dom Casmurro, que foi uma, assim, geralmente eles dão para o pessoal que está no ginásio para fazer prova, né? E é um livro que não deveria estar dando para essa turma, porque tem um contexto de palavras difíceis, né? Que hoje em dia não se usa mais, né? Ele, Sim, inclusive, estou aprendendo com esse livro. Ele, inclusive, falou que quando era adolescente, ele também caiu para ele, ele só veio entender esse livro com 20 anos, né? E ele estava falando também do Facebook, WhatsApp, essas coisas, né? Ele falou que o WhatsApp ainda a gente usa, né? Mas, assim, Facebook, Instagram, essas pessoas que têm até joguinho, tem gente viciada em joguinho, né? Ele falou, desinstala. E para quem, assim... E para quem não consegue fazer uma leitura, é começar naquilo que gosta, que já começa a criar começa a ter uma habilidade de leitura, aí vai lendo mais, né? Então, começa quem gosta, tem gente que lê gibi. O objetivo, Eliane, é criar hábito. O hábito, exatamente, Se você conseguir criar o hábito, conseguindo eliminar o vício do Facebook, até mesmo do WhatsApp, assim por diante, você consegue ir para frente. Eu não tenho, né? Eu não tenho rede social, eu tenho só o Facebook, mas pouco entro, não gosto, não tenho saco, sinceramente, o WhatsApp, gente, eu vou ver no final do dia, eu tenho preguiça de ver as mensagens, é incrível. E eu adquiri um livro. Esse aqui fala exatamente tudo o que o senhor está falando. Opa! Esse aqui, ó. Ele fala um pouco dos foda-se. A pessoa lê. Oi? Tá aí, então, ó. Eu fixei para o pessoal ver o foda-se. Ó. Isso aqui, ele fala um pouquinho de alguns filósofos, psicólogos. Esse livro aqui eu adquiri há pouco tempo, eu tô lendo, eu não li tudo, mas assim, ele fala exatamente, praticamente, de tudo isso que o senhor colocou. Porque às vezes as pessoas olham, acham que lê o título e acham que é uma coisa, mas é outra. É exatamente esses hábitos que a gente tem que tirar, eliminar da vida da gente, para a gente poder conseguir atingir as metas que a gente pretende na vida, né? Então é muito bacana esse livro. É como eu comecei no início da nossa conversa, né? Que eu nem gravei essa parte, mas é o que eu falei no início da nossa conversa. Nós estamos seguindo uma linha de raciocínio nas aulas, onde a gente, numa sequência lógica, estamos chegando num ponto de desenvolvimento cognitivo e assim por diante, que faz com que a gente efetivamente tenha um diferencial mercadológico. Um diferencial, inclusive, não mercadológico, mas com um diferencial social também. Não é só para o mercado de trabalho, é para o seu cotidiano. A leitura, pessoal, melhora, só para finalizar, a leitura melhora o seu vocabulário, a sua maneira de falar, a tua escrita melhora tremendamente. Você começa a deixar porque a grande maioria das pessoas, principalmente aqui no Brasil, que as escolas são péssimas no ensino fundamental,
No Brasil, as pessoas às vezes escrevem como falam. Não, é para você ir para lá, não é para ti ir para lá. Não pode. Marromeno. Está entendendo? Então, a leitura é um hábito que nós todos temos obrigação, respeitando a nossa limitação, evidentemente, que agora não tem mais limitação, porque vocês têm um site, inclusive, para com tudo quanto é livro lá para vocês acessarem. Todos vocês, de graça. Mas é uma maneira de você efetivamente conseguir algo que faça com que você desenvolva a escrita, o teu vocabulário, a tua fala, e você comece, como eu falei no início, a ter paralelos, a parâmetros para julgamento, para dar suas opiniões, para conversar com as pessoas. Tentem fazer isso, por favor. Tentem não, façam. Façam. Comecem a ler. Agora, professor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que cuidar da minha mãe, da minha avó, do meu... Não, organiza. O que você faz depois das 2 da manhã? Brincadeira. Tá? Agora, se organiza uma meia hora, 1 hora por dia para você fazer uma leitura. Como a Eliane falou, e eu falei no início, como a Eliane falou sobre o Karnal. E como eu falei no início também, e que muitas outras pessoas falam dessa mesma forma, comece a ler algo que você gosta. Eu não sugeriria um gibi, não. Mas um assunto, um livro, vá na banca de jornal, tem aqueles totem, cheio de livretinhos de R$5, de R$10. Olhem aquilo lá e vejam um assunto que lhe interessa. Pega R$5, R$10 e compra um livro desse e começa a ler. Mas não é simplesmente ler. Seguindo, não vou repetir tudo novamente, essas 7 dicas, 6 dicas, tá? Porque a última foi só uma demonstração sobre o anel de Gigi e outras coisas mais, sobre o vício do uso do celular. Utilize essas 6 dicas e comecem a leitura. Como a Eliane falou, Karnal falou, e como eu também falei, como outras pessoas, inúmeras outras pessoas falaram dessa mesma forma, comece pelo algo que você gosta. Quando você criar o hábito, pronto, aí acabou. Aí você vai ser aquele cara chato, o nerd da família. Mas o nerd que vai ter um emprego bom, que vai ser bem quisto pelos colegas, que vai crescer profissionalmente e pessoalmente. Pois não, Eliane? Liga o som, Eliane. Não, eu estou falando que a gente conhece as pessoas que têm o hábito da leitura pela forma que elas conversam com a gente. Elas têm uns vocabulário assim, vocabulário amplo, sabe conversar, escreve bem. É diferente. A gente sabe pelo hábito da leitura. Tudo por conta do hábito da leitura. É Exatamente. difícil? Não é difícil. É caro? Não é mais caro. Era caro, agora não é mais. Vocês têm o site. Então, por favor, comecem, tá? Muito obrigado. Não vamos terminar ainda. A gente vai continuar nosso papo. Só vou terminar porque senão o vídeo vai ficar desse tamanho. Eu vou passar 2 dias para formatar o vídeo. Muito obrigado. Espero que você tenha aprendido alguma coisa na aula de hoje. Muito obrigado. Deus fique com vocês, tá? Fique com Deus, tá bom? Amém. Até mais. Até mais. Desligando a gravação. Thank you.